Graça e paz, gente, shalom. Quando os anjos desejam descer ao mundo inferior, né, que é esse mundo que nós estamos aqui, o mundo físico, eles têm que vestir roupas terrenas, corpos. E os sábios falam que esses corpos eles fazem da atmosfera do jardim do Éden, nesse mundo. Eles entram por lá, criam um corpo para eles e entram para cumprir a sua missão. Ou nos elementos da natureza, da água, no fogo. Ao ouvir isso, eu lembrei na hora, lá atrás, quando o Eterno me revelou seu nome e eu estava pregando, falando sobre o nome dele, e ele falou para mim que as 4 letras do tetragrama tinham a ver com os 4 elementos. E eu já falei para vocês que na hora eu tive um insight que nós temos os 4 elementos dentro de nós. E isso veio do céu para mim. Eu já falei que nós temos o fogo dentro de nós, que é o Espírito do Eterno. Temos o ar, que é o ar que respiramos, ou seja, o sopro que ele soprou nas narinas de Adão. O corpo, que é o barro, ou seja, a terra. E 70% de água dentro do nosso corpo. Mas depois ele começou a me dar coisas sobre os anjos e eu descobri que cada anjo é composto por um elemento. Por exemplo, Rafael, elemento ar, Miguel, elemento fogo, Gabriel, elemento água e Uriel, elemento terra. Alguns judeus falam que Miguel é água e Gabriel fogo. Mas eu prefiro acreditar na maneira que chegou para mim. Miguel é fogo, porque o fogo representa o Espírito e o Eterno é fogo consumidor. E como o nome, Mijael, é quem é semelhante ao Eterno, Miguel é um arcanjo de luta, de guerra, um príncipe muito poderoso. Eu sei que o que rege ele é o sol, ou seja, fogo. E Gabriel, um arcanjo, é quem o Eterno usa para entregar a mensagem. Eu creio que ele é água. O que rege ele é a água, porque ele é o anjo que traz as boas novas, ou seja, um anjo mensageiro, tá? Um príncipe arcanjo mensageiro, e que traz a verdade às pessoas. Para mim, o que rege ele é a água. Aí algumas pessoas vão dizer, por que você acha assim? De onde você tirou isso? De mim mesmo, pelo que recebi e pela palavra, né? Vou ler aqui em Daniel, vamos ler aqui em Daniel, capítulo 10, e o versículo... Vamos ler aqui do 5 e diante. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão, ou seja, como a voz de muitas águas. Vamos ver aqui. O seu corpo era como turquesa, né? Que cor é a turquesa, né? É azul. E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Isso aqui tudo bem porque a aparência, né, dos anjos na sua forma original
Porque aqui ele estava aparecendo para Daniel na sua forma original. Ele não estava em nenhum corpo, certo? Ele estava na sua forma original. Então, todos os anjos, de certa forma, têm os olhos, né, como tochas, tá? De fogo. Mas você vê que aqui está dizendo o seu corpo era turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos e os seus pés como cor de bronze. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Aqui na Bíblia está a voz de uma multidão, mas no original isso aqui quer dizer como a voz de muitas águas, que a gente sabe que a voz do Eterno é como a voz de muitas águas. Versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Já falei que aqui o anjo, né, apareceu para Daniel na sua forma original, realmente, de anjo, tá? Celestial. Aqui ele estava com toda a sua força. E Daniel via aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Vou virar aqui a folha. Vamos dar continuidade aqui. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, você veja que era um anjo mensageiro, né? Ele estava ouvindo as palavras. Eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Ou seja, está atento à palavra que te vou dizer. Era um anjo mensageiro que estava trazendo a palavra do Eterno para Daniel. E qual é o anjo mensageiro que desde o princípio entrega a palavra do Eterno, né? O anjo Gabriel, que a gente conhece como Gabriel. É aquele que diz, e vou dizer, cadê? E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado, e falando ele comigo esta palavra, mais uma vez, né? Eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante, perante o teu Elohim, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, você vê que o anjo aqui, mensageiro, está falando sobre Miguel. Então, veja. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então vamos lá. Porque Miguel para mim é um arcanjo de fogo, por conta disso aqui. E porque Gabriel para mim é o arcanjo de água. Como eu já falei, um arcanjo mensageiro. Para mim, se Gabriel fosse um arcanjo de fogo, ele mesmo teria resolvido aqui com o príncipe da Pérsia. Não, mas aqui, ó, Miguel, aqui, ó. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Miguel teve que vir ajudar Gabriel passar para entregar a mensagem a Daniel. Então, vocês estão entendendo agora por que para mim Gabriel é água
e Miguel é fogo. Vou ler outro versículo aqui. Vamos lá, Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma para outra, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, uma desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Vocês perceberam aqui que esse anjo aqui é o mesmo que eu comecei a ler lá em Daniel 10, certo? E onde estava esse anjo? Sobre as águas do rio. Então, para mim, Gabriel, né, o elemento que rege ele é a água. E ele disse ao homem vestido de linho, que foi aquele homem lá em Daniel 10, que eu li para vocês agora, que ele começou a ver a visão, ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que é o eterno, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Iude, Re, Vav, Re, meu. Qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia! Os sábios entenderão, né? E a gente sabe que em Israel tem vários sábios, né? Grandes sábios, que revelam e codificam a Torá, né? E traz para nós desde o tempo de Moisés. Mas em relação ao anjo aqui, eu discordo nisso porque para mim Miguel é fogo e Gabriel é água. Deixa eu ver outro versículo aqui. Agora em Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Elohim, e o poder do seu Machia, porque já o acusador de nossos irmãos
é derribado, o qual diante do nosso Elohim os acusava de dia e de noite. E ele nos acusa mesmo, viu, gente? Essa é uma das missões dele. Depois eu vou falar especificamente sobre isso aqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Então, assim, eu estou mostrando aqui a vocês o porquê que eu acho que Miguel é um arcanjo, né, de fogo, porque ele é guerreiro, ele é um arcanjo que luta e ele é fogo consumidor, né? Porque ele é semelhante ao Eterno, ao que fez ele. Então, as características dele, para mim, é de um anjo de fogo, né? Já Gabriel, para mim, as características é de água, porque Gabriel é o mensageiro, né? É mais maleável. E a água, né? Que transmite, né? A verdade, a palavra. Então, assim, não estou querendo ser dona da verdade. Estou passando aqui para vocês a minha tese, tá? E o que eu acho. Porque lá atrás eu recebi assim, tá? Que Miguel era fogo. E eu vendo um vídeo do irmão Judeus, né? Que o canal dele, o nome é Contraste. Ele fala lá que Miguel é água e que Gabriel é fogo, né? Só que eu fiquei sem entender isso aí. E dentro de mim eu continuo crendo e recebendo do mesmo jeito que recebi lá atrás. E mostrei aqui o porquê que eu ainda continuo achando assim, porque Miguel é um arcanjo de luta, né? Um guerreiro, um príncipe, né? E para mim ele realmente é fogo. E Gabriel, né? Água, porque é um arcanjo mensageiro, tá? Mas que luta também, porque todos os anjos têm essa, vamos dizer assim, esse poder, tá? De lutar especificamente. Mas, como a gente viu lá em Daniel 10, se Gabriel fosse fogo, ele tinha consumido o príncipe da Pérsia ali e todos aqueles que estavam lutando contra ele. Mas ele precisou da ajuda de Miguel, né? Que para mim é fogo. E os dois conseguiram, né? E você vê que diz assim, que ele dizia, ele me ajudou e eu consegui passar, né? Deixa eu voltar lá em Daniel, para a gente entender direito. Você vê que aqui em Daniel 10, versículo 13, diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, ou seja, Gabriel estava na batalha para passar, fazia 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vocês perceberam? Miguel teve que vir, né? Então, vocês tirem as suas próprias conclusões, certo? Busque do Eterno, busque dentro de vocês. Gente, é isso que eu digo, a resposta está dentro. Então, para mim, eu creio assim, né? A resposta para mim veio assim. Mas o irmão lá, Judeus, que é uma pessoa que eu respeito muito, entendeu? Muito conceituado, realmente entende e ensina muitas coisas verdadeiras. Ele falou que Miguel era água realmente e que Gabriel era fogo. Ele falou isso por conta de uma oração que a gente fala que Mihael à direita e Gabriel à esquerda, né? E aí ele diz que os anjos que estão na esquerda são fogo consumidor e à direita é água. Mas eu sinto assim dentro de mim que Miguel realmente é um guerreiro, é um arcanjo de fogo que luta, né? Você vê o Salmo 91, tão poderoso, né? Um salmo que realmente é para guerrear e vencer a muitos inimigos. E ali está codificado um nome
de um anjo no hebraico. Eu não sei se é o nome do arcanjo Metatron ou é de Miguel, porque todos dois são fogo, tá? Porque o arcanjo Metatron é aquele que assiste diante do Eterno e ele é realmente fogo consumidor, entendeu? Então são muitos mistérios que a Torá tem, né? No original que a gente não sabia, né? E hoje, através dessas palavras, né, e através da internet, nós podemos aprender e passar para vocês muitas coisas. Que Ele continue nos abençoando. Depois eu vou falar mais sobre como os anjos fazem para vir aqui na Terra, porque eu parei para mostrar para vocês o porquê de eu entender que Miguel era um arcanjo de fogo e Gabriel um arcanjo de água, ou seja, não deixa de ser elementos, né? Que é aquilo que o Eterno falou para mim lá atrás, que as 4 letras do seu nome, né, do código do seu nome, o tetragrama tinha a ver com os elementos e realmente tem, né? Tudo é regido por esses 4 elementos, ou seja, por essas 4 letras do nome do Eterno. Que Ele continue nos abençoando.